Paz do Senhor, meus amados, como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Papo Cristão, onde pregamos a palavra do Senhor como ela é. Meus queridos, antes de começarmos a falar sobre esse tema a qual o Senhor colocou em nossos corações, quero pedir a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, porque você vai estar nos ajudando a levar a palavra do Senhor para mais pessoas. Cada vez que você faz isso, o YouTube entende que você gostou desse vídeo e ele indica para mais pessoas. E assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus, a divulgar a palavra do Senhor para mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisa de uma palavra de conforto, precisa entender um pouco sobre as Escrituras Sagradas. Vamos nesse dia falar sobre o sofrimento do justo. O que é o sofrimento do justo? Quem é o justo? Por que o justo sofre tanto? A Bíblia Sagrada, ela nos tem inúmeros relatos sobre o sofrimento do justo, o porquê que o justo sofre, como começou. Eu posso dar dentro da Bíblia Sagrada inúmeras justificativas e explicação para você de por que tamanho sofrimento, por que o justo está sempre na prova, está sempre sendo provado às luzes da Bíblia Sagrada. Poderia eu aqui escolher qualquer texto da Bíblia Sagrada, mas eu quero ler com você em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Eu vou usar esse versículo como tema, para que você possa entender, e dentro dessa palavra nós vamos textualizar algumas passagens bíblicas para que você venha entender, tá bom? Então leia comigo aí, 1 Pedro 4, 12 está escrito assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisas estranhas vos acontecesse. Aleluia, glória a Deus. Amados, ultimamente eu tenho ouvido muitas perguntas a respeito de por que eu tenho sofrido, por que eu tenho estado na prova, por que tamanha prova me sobreveio, por que a minha vida é por demais apertada, por que eu não paro de sofrer, por que eu saio de uma prova e está sempre vindo outro logo na sequência, por que eu estou sempre no vale. Eu escuto muito isso nas nossas redes sociais. Esta semana eu estava respondendo alguns comentários no Instagram e no YouTube, e um cidadão, ele me indagou a respeito de Deus, questionando a Deus. Quem é Deus? Por que ele deveria acreditar em Deus? Era tantas as perguntas e as dúvidas que ele tinha sobre Deus, dizendo que não acreditava em Deus. E aí eu comecei a responder algumas dúvidas a respeito do que ele me fez, e eu fui olhar o perfil dele, porque era muito questionamento. Eu fui dar uma olhada no perfil dele nas redes sociais. E o cidadão, ele se identificava como um ateu, alguém que não acredita em Deus. E nas redes sociais dele ele acredita em horóscopo, ele acredita em João Bidu, ele acredita em Mãe Diná, e questiona Deus. Como explicar a palavra de Deus para uma criatura que prefere acreditar em João Bidu, né? Como explicar algo para ele? Aí vem sobre a vida de um cidadão desse tamanho sofrimento, e ele quer uma justificativa, ele quer uma explicação de por que tamanho sofrimento veio sobre a vida dele. Para que você possa entender comigo e textualizar desde o início da Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, com a queda do homem no jardim do Éden, ali começa o sofrimento do homem. Tá? Ali começa, ali com a introdução do pecado no mundo, ali começa o sofrimento, ali começa, você pode ver lá no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem cai em pecado comendo da árvore proibida. Desde ali, quando Deus disse, vai precisar suar para viver, com teu suor irá trabalhar e conseguir o seu sustento, e a mulher com dores terá luz, dará luz, o seu parto vai ser com dores. Então ali começa o sofrimento, com a introdução do pecado, com a queda do homem no jardim do Éden. Ali começa. Outro motivo que te leva ao sofrimento são as suas escolhas.
Eu quero textualizar com você bem isso. As suas escolhas te levam ao sofrimento, tá? Outra coisa que te leva ao sofrimento é o quê? A igreja renovada, o evangelho renovado. Isso também te leva ao sofrimento, tá? E eu quero textualizar com você esses itens que eu estou te falando aqui que te levam ao sofrimento. Por quê? Vamos primeiro um de cada vez para você não se perder também aí. Por que as tuas escolhas te levam ao sofrimento? Quando nós falamos de o sofrimento do justo, primeiro precisamos identificar isso. O sofrimento do justo. Quando na Bíblia Sagrada nós achamos isso, o sofrimento do justo, nós estamos falando sobre aquela pessoa que é justificada por Deus. Esse é o justo, tá? Quando nós falamos do sofrimento do justo, não estou falando daquela pessoa que é honesta, que paga suas contas em dias, que não trai a sua mulher, que tem uma vida digna, também é este. Mas aqui o justo é aquela pessoa que serve a Deus, é aquela pessoa que aceitou a Jesus Cristo, aquela pessoa que tem o seu pecado, a sua vida justificada por Deus, tá bom? Quando nós falamos que a sua escolha te leva ao sofrimento, preste bem atenção. Quais são as escolhas que você tem feito para a tua vida? Muita gente faz as escolhas erradas. Deus te deu o livre-arbítrio para você poder escolher o que você quer para a sua vida. Quando você faz uma escolha errada e mais na frente tem consequências e dá errado, aí a pessoa volta. Mas Deus, onde está Deus? Porque Deus não viu, porque Deus não me ajuda. Mas amigo, é só consequência da sua escolha. É consequência de você não ter feito um estudo, não ter buscado discernimento dentro da Bíblia Sagrada, por você não ter buscado a Deus, por você não ter pedido direção a Deus. Você fez uma escolha de livre e espontânea vontade em cima do seu conhecimento. E aí quando dá errado, a pessoa se volta para Deus, perguntando: cadê Deus? Eu vou te dar alguns exemplos. Presta atenção, você larga a sua família por qualquer menina de 17, 18 anos, você que tem 40, o que você acha que uma menina dessa quer com você? Aí, futuramente, vem as consequências. Quais são as consequências? Hoje você tem 40, é bonito ficar com ela com 18, 19 anos. Você larga a sua família, a sua esposa, os seus filhos e fica com ela. Só que não podemos esquecer que hoje você tem 40, você está no auge da sua vida como homem. Ela como menina nos seus 18, 19. Só que a vida passa. E hoje você que tem 40, amanhã você tem 50. E ela que tinha 18 tem 30. Ela ainda não está nem no auge como mulher. E você com 50. Só que quem tem 50 hoje, amanhã tem 60. E ela que tinha 30 tem 40. Ela está no auge como mulher. E você já subiu o morro. Você já está descendo o morro. Você já está na metade do morro. Enquanto ela quer sair e assistir um filme no cinema, você quer assistir o Jornal Nacional. Enquanto ela quer ir tomar um sorvete, você se preocupa, sabe com o quê? Um folhetim de supermercado. Aí começa as consequências, começam os problemas. Aí você pergunta: por que me vem o tamanho sofrimento? São as escolhas da sua vida, as escolhas que você tem tomado para a tua vida que te levam ao sofrimento. Também, eu quero falar e quero textualizar bem com você sobre por que a igreja. Eu sei que quando eu falei que a igreja também te leva, o evangelho renovado, a igreja renovada também te leva ao sofrimento. Por quê? Eu quero textualizar isso com você. Eu sei que muita gente se assustou quando eu falei a igreja. Sim, a igreja e o evangelho também. Sabe como ele te leva? Presta atenção. A maioria das igrejas hoje, as chamadas neopentecostais, elas pegam Romanos 8, 28, já procurei na sua Bíblia que você vai ler comigo, e pega esse versículo isolado, fora do contexto, e usa para trazer pessoas, para encher pessoas à igreja. E é um versículo fora de contexto, pregado para as pessoas erroneamente. Por quê? Leia comigo aí para a gente já começar a entender. Romanos 8, 28 está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia, glória a Deus. Veja bem, as igrejas que têm um intuito único e exclusivo de pregar
a teologia da prosperidade, elas usam esse versículo de Romanos 8:28 erroneamente. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E esse versículo é um versículo fora do contexto, porque não é isso que a Bíblia Sagrada diz. As pessoas costumam pregar a palavra de Deus dizendo: vem para a igreja que você vai ter uma vida de conforto, vem para a igreja que você vai ter uma vida boa, vem para a igreja que você vai ser servo de Deus e Ele vai te livrar de tribulações, Ele vai te tirar do aperto, Ele vai te levar por um caminho reto. Deus, amados, diz o que na sua palavra? Quando nós pegamos a palavra de Deus e estudamos, não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que se você vir para a igreja você vai ter uma vida de conforto, vai ter um bom emprego, vai arrumar uma boa esposa. A palavra de Deus não diz isso. João 16:33, ela diz: no mundo tereis aflições. E leia o contexto dessa passagem para você ver o que está escrito. Então, por que você sofre? Por que o justo sofre? Quando eu li esse primeiro versículo para a gente começarmos aqui, em 1 Pedro 4:12 está escrito o quê? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos experimentar. Veja bem o que está dizendo, amados. Todas as traduções que eu li até hoje, em 1 Pedro 4:12, esse versículo começa dizendo assim: amados. O que a palavra de Deus aqui está dizendo são os amados de Deus. Amados são as pessoas que Ele ama. Não estranheis tamanha tentação que está por vir sobre a sua vida. Por quê? São os amados que Deus corrige. São as pessoas que Ele gosta, que Ele vai corrigir, que Ele vai colocar na prova, que Ele vai te tratar, que Ele vai cuidar de você. E qual é a forma que Deus tem de fazer isso? É deixando você passar pela prova. Porque quando você sai da prova, você sai forte. A prova, ela é uma escola, ela é uma faculdade. Quando você sai formado. A prova, ela te traz experiência. A prova te traz intimidade com Deus. Amados, quando você pega a Bíblia Sagrada e você estuda algumas passagens, você pode observar. Eu quero usar com você aqui uma passagem bem conhecida, que provavelmente todo mundo conhece. A passagem de Jacó e Esaú, o seu irmão. Vejamos o que diz. Quando você estuda a vida de Esaú, você vai ver que Esaú teve uma vida próspera, uma vida digna, uma vida de conforto. E Jacó teve uma vida de perseguição, de humilhação. Jacó foi enganado, foi obrigado a trabalhar de graça por 14 anos, foi enganado pelo seu sogro, foi perseguido, foi humilhado, tudo de ruim aconteceu com Jacó. Mas aí vem Deus e diz: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Quem foi que Deus amou? A Jacó. Quem foi que teve uma vida de tribulação? Jacó. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 4, versículo 12 de 1 Pedro: amados, são os amados. Você pega também a passagem de José. José sofreu todo tipo de humilhação. Ele foi preso, foi vendido pelos seus irmãos, jogado num poço. Ele virou escravo, foi para uma terra desconhecida. Mas quem foi que Deus amou? A José e não os seus irmãos. Amados, hoje as igrejas, elas do Evangelho renovado, elas pregam que se Deus te der, Ele é Deus. Se Deus não te der, Ele não é Deus, que Ele é obrigado a te dar. Mas não é isso que a palavra de Deus nos relata. Em inúmeras passagens, Mateus 10:22 diz assim: e odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Odiados sereis por causa do meu nome. Aqui o escritor de Mateus está dizendo que você que serve a Deus vai ser odiado por causa do nome do Senhor, mas se você perseverar até o fim, você vai vencer. Por que você vai ser odiado? Porque quem ama Cristo é odiado. O próprio Cristo foi odiado. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, e a luz não se mistura com as trevas, e este mundo a qual nós vivemos, ele é trevas. Esse mundo não é luz.
Veja o que está escrito em Salmo 34:19. É um salmo para quem está passando por um sofrimento, por uma prova. Depois leia na sua casa com calma para você entender. Salmo 34:19 está escrito assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Veja bem, Deus ele não vai tirar do seu caminho as lutas, as batalhas, as guerras, o sofrimento. Não, as humilhações ele não vai tirar do seu caminho, ele vai te livrar, ele vai te ajudar a você a se livrar dela, mas você vai precisar passar por elas. Por que a promessa não se cumpre? Quantas vezes você tem uma promessa de ter um carro, e por que Deus não te deu ainda? Você fica no sofrimento de pegando um ônibus, condução todo dia, porque Deus sabe, Ele conhece o seu coração e Ele sabe que se Ele te der o carro hoje, amanhã, em vez de tu ir para a igreja no domingo, tu vai para a praia. Você entendeu por que o justo sofre? Porque Deus conhece o seu coração e sabe que isso que você está pedindo para Ele, se Ele te der, você vai se desviar dos caminhos do Senhor. João 15:20. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. É o servo maior do que o seu Senhor? Se perseguiram a Cristo, porque você acha que não vão perseguir a você? Também irão perseguir a você. Filipenses, veja o que Paulo escreve, 1:29. Porque vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Aleluia. Padecer, não somente sofrer, padecer por ele. A Bíblia Sagrada nos diz que o reino dos céus é feito pelos pobres de espírito. Você quer que eu te explique o que é o pobre de espírito? Você quer que eu venha aqui e diga para você que você vai ter um carro, que você vai ter uma casa, que você vai ter um emprego ganhando centenas de milhares de reais por dia? Eu te digo que você vai ter isso, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não está escrito isso. Quando eu digo para você que as suas atitudes, as atitudes das pessoas desse mundo a qual nós vivemos te levam ao sofrimento, eu te digo por quê. Quantas pessoas vivem com menos de 100 reais por mês? Numa extrema pobreza, desgraçada. E tem pessoas que gastam 10, 15, 20 mil no almoço. A pessoa passa debaixo do viaduto, vê outra pessoa passando fome, necessidade, com frio, e ela não tem coragem de comprar uma marmita e dar para essa pessoa. A pessoa vem e pergunta: Deus, por que eu estou passando tamanha prova? As atitudes das pessoas em volta, você não pode culpar Deus por isso, mas são as atitudes das pessoas, o olho gordo das pessoas, o sempre querer mais e mais e mais e não se preocupar com o próximo. Isso leva as pessoas ao sofrimento. Amados em Cristo Jesus, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Esta foi a palavra que Deus deixou em nossos corações hoje. O porquê que o justo sofre. O porquê. O justo, meu querido, é aquela pessoa que é justificada por Deus. Você tem os seus pecados, a sua vida justificada por Deus. Você já aceitou a Jesus. Então você venha para esse lado de cá. Venha para cá, para o lado dos salvos, em Cristo Jesus. Mas eu já te advirto sobre isso. Aqui não tem uma vida a qual você vai ter só milagres, a qual você vai ter só alegria, também vai ter, mas aqui você tem uma vida de sofrimento. Pega lá, Paulo, o apóstolo de Cristo, ele foi humilhado, ele foi preso, escorraçado, bateram nele, de tudo quanto era ruim aconteceu com Paulo, mas ele ficou conhecido como o apóstolo de Cristo. Qual é a pessoa que teve uma vida totalmente próspera, rica, de abundância e que ficou conhecido dentro das Escrituras Sagradas? Todas aquelas pessoas que serviram a Deus tiveram uma vida de sofrimento, passando por luta, por batalha, por guerras espirituais travadas. Quando você pega a passagem de Davi, lá em Samuel, depois, quando com o tempo você vai ler em casa, você vai ver que a metade da vida de Davi era: e Davi fugiu, e Davi escapou, e Davi chorou, e Davi fugiu de novo, e Davi pulou pela janela, e Davi fugiu da caverna de Adulão. Por que, amado, você acha que você sofre tanto?
porque Deus, ele só corrige aquele que ele ama. Se a sua vida vai tudo bem, se não acontece nada com você nos últimos 2 anos, nem uma lâmpada na sua casa queima, nem um pneu do seu carro esvazia, fura, começa a se preocupar, porque Deus só coloca na prova aqueles que ele ama. Amém? Que Deus possa te abençoar e te dar vitória no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.